No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre a constituição das 13 colônias inglesas na América, que vão dar origem ao país Estados Unidos, e nós falamos também da relação dessas colônias com a Inglaterra. A Inglaterra não se envolveu diretamente na política e na administração das 13 colônias durante mais de um século, e esse período a gente ficou conhecendo como negligência salutar. A Inglaterra, é claro, recolhia impostos da colônia, tinha algumas leis e determinações que valiam na colônia, mas ela não estava fazendo um controle rígido das 13 colônias, assim como era feito nas outras colônias. Então, a Inglaterra, por exemplo, tinha colônias na América Central que eram muito mais controladas e vigiadas porque elas davam mais lucro direto para a Inglaterra naquele momento e tinham um interesse maior. Um outro exemplo de uma administração colonial mais rígida, em que a metrópole tinha um controle maior sobre a colônia, é o nosso caso, o caso do Brasil, que era controlado por Portugal. Então, o Brasil vivia sobre leis portuguesas, a gente tinha a nossa administração toda feita com base nessas leis portuguesas, nessa vigilância de Portugal, de tudo que era produzido aqui, de tudo que era arrecadado e que iria ser pago na forma de impostos, daquilo que podia ser produzido dentro da colônia, do que poderia ser vendido, do que poderia ser comprado, etc. Esse não era o caso das 13 colônias, como nós falamos no último vídeo. Então, esse período em que a Inglaterra vai administrar de uma forma mais indireta as 13 colônias foi chamado de negligência salutar. O que acontece? Durante esse período, os colonos dessas 13 colônias, eles tiveram uma liberdade muito maior do que os colonos de outros lugares. E aí, eles vão também entrando em contato com as ideias iluministas, as ideias de liberdade política, liberdade religiosa, liberdade econômica, eles vão começar a criar leis para se administrar de uma forma mais livre. Só que eu comentei no último vídeo também que a Inglaterra, devido a guerras que ela vai entrar principalmente contra a França, ela vai precisar de arrecadar mais impostos para pagar o custo dessas guerras. E ela vai decretar uma série de leis no século XVIII que vão influenciar, que vão ser leis para essas 13 colônias. Então, a Inglaterra, ela vai, em 1764, decretar uma lei que vai ser a lei do açúcar, que vai dizer que o açúcar comprado nas 13 colônias poderia ser somente o açúcar produzido na colônia inglesa das Antilhas. E isso vai fazer com que os colonos não possam mais comprar açúcar de quem eles quiserem. Antes eles podiam comprar o açúcar de quem tinha um preço melhor. Então eles podiam comprar o açúcar de colônias da França, por exemplo, na América Central. E agora eles não poderiam mais. Eles teriam que comprar o açúcar somente das Antilhas, que eram a região ali, as ilhas, que pertenciam à Inglaterra. E aí é lógico que eles vão comprar esse açúcar por um preço mais caro. Os colonos não vão gostar disso, porque o açúcar era utilizado para fabricar bebidas, e essas bebidas elas vão ser utilizadas para comprar escravos. Então, o açúcar faz parte de um comércio muito maior que a gente chamava de comércio triangular. Vocês viram isso no ano passado. Quem quiser também rever, no nosso livro, na página, deixa eu só conferir aqui, na página 54 tem um pouquinho sobre o comércio triangular. Bom, além de proibir a compra do açúcar de outros lugares, essa lei do açúcar, ela também determinava maiores impostos para os produtos que iriam ser importados. Então, os produtos ficavam mais caros e os colonos também não vão gostar dessa lei. Outras leis, como a lei do selo e a lei da moeda, vão criar novas. A lei da moeda vai proibir um tipo de moeda que circulava nas colônias, e isso vai também deixar os colonos irritados, porque isso restringe a liberdade econômica deles, e a lei do selo vai criar um novo imposto para todas as correspondências que circulassem nas colônias. Então, é a criação de uma taxa que antes não existia
E é lógico que os colonos não vão querer pagar mais uma taxa, né? Ninguém gosta de pagar um novo imposto, ainda mais quando esse imposto não tem nenhuma razão de existir, a não ser gerar lucro para a metrópole, gerar lucro para a Inglaterra. Os colonos eles vão ficar bastante irritados com essa situação e com essas tentativas de aumento de controle da Inglaterra. Até porque eles viviam com mais autonomia, como eu já disse. E aí vão se formar dois grupos políticos principais. Um dos grupos vai ser chamado de legalistas. Eram aqueles colonos que acreditavam que esses conflitos com a Inglaterra, eles poderiam ser solucionados com base no diálogo e com base nas leis coloniais que estavam estabelecidas. Então, eles acreditavam que era possível entrar num acordo com a Inglaterra, certo? O outro grupo de colonos vai ser chamado de patriotas. Era o grupo maior e é o grupo que no final vai ser vitorioso. O que defendiam os patriotas? Os patriotas, eles apostavam que a única saída para esses conflitos com a Inglaterra era a independência. E eles vão apostar, inclusive, na possibilidade da luta armada para garantia dessa independência. Então, eles defendiam que as 13 colônias, elas poderiam ser administradas pelos próprios colonos, que elas poderiam ser autônomas, que elas poderiam ser livres. E aí está a influência das ideias iluministas nesse movimento da Revolução Inglesa, da Revolução norte-americana. Por quê? Porque eles acreditavam, os colonos acreditavam que eles eram autônomos, que eles eram possíveis, que eles eram capazes de se autogovernar e se auto-administrar e que isso era melhor, mais benéfico para eles. Então, eles vão defender a independência, mesmo que para fazer a independência, para conseguir a independência, eles precisassem entrar numa guerra com a Inglaterra. E aí, uma das coisas que vai facilitar essa aposta, inclusive na guerra, vai ser o fato de vários colonos terem lutado nas guerras da Inglaterra contra a França, que aconteceram também no território americano. Eu expliquei para vocês que parte ali do território onde hoje é os Estados Unidos pertencia à França. Quando a Inglaterra entra em guerra com a França na Europa, essa guerra vai começar primeiro no continente americano. E aí vários colonos ingleses vão participar dessa guerra. Ao participar da guerra, eles vão ter experiência militar, eles vão ter experiência de lutar, de organizar exércitos, de ter contato com as estratégias militares, e isso vai ajudar depois a que eles possam fazer a sua própria guerra de independência. Os movimentos, então, na colônia, eles começam a aumentar. Os grupos contra essas medidas da Inglaterra começam a aumentar, a se tornarem maiores, mais frequentes, e uma série de fatos, uma série de eventos vai fazer também com que a tentativa de controle da Inglaterra aumente. Quais são esses fatos, né? Com essas reações, a Inglaterra vai, em 1770, publicar leis que vão ser conhecidas como leis intoleráveis. Na verdade, em 1770, primeiro a gente vai ter um evento em Boston, em que vários colonos vão estar reunidos, e esses colonos vão ser massacrados por grupos de soldados ingleses que vão atirar nesse grupo de colonos que está aí na rua. E esse evento vai ser conhecido como o Massacre de Boston, e ele vai ser usado como uma propaganda contra a dominação inglesa, contra a Inglaterra e a favor da independência. Depois desse Massacre de Boston e as várias leis que foram sendo criadas com aumento de impostos, etc., as relações ficam muito tensas em alguns lugares, inclusive em Boston. E aí, no ano de 1773, vai ter um evento em que vários colonos disfarçados de indígenas vão invadir um navio que tinha um carregamento de chá, vindo da Inglaterra, vão despejar esse conteúdo todo do chá no mar, e isso vai ser uma forma deles protestarem contra leis que estavam tentando criar um monopólio, que estavam tentando limitar o livre comércio
da colônia em alguns produtos. Um desses produtos era o chá. E aí esse evento vai ser conhecido como a Festa do Chá de Boston. E depois desses dois eventos, tanto do Massacre de Boston quanto da Festa do Chá de Boston, a Inglaterra vai determinar algumas novas leis que vão ser conhecidas pelos colonos como as leis intoleráveis, as leis que eles não podiam admitir, porque eram leis que estavam restringindo muito profundamente a liberdade que eles tinham antes, a liberdade política que eles tinham antes, como, por exemplo, essas leis determinavam que não era permitido mais fazer reuniões públicas para se discutir as coisas, e isso era permitido anteriormente. Então, eles vão classificar essas leis como leis intoleráveis. Essas leis, elas vão interditar o porto de Boston, porque foi lá que aconteceu o evento do navio, e elas vão colocar toda a colônia de Massachusetts, onde está a cidade de Boston, sob intervenção direta da Inglaterra. Então, eles trocam o governo daquela colônia e, claro, né, levam mais tropas para lá e fica uma situação muito tensa de vigilância daquela colônia. E aí, os colonos vão continuar se organizando para independência, aqueles colonos que estavam no grupo dos patriotas. E no ano de 1774, eles vão se organizar num congresso, que era proibido. O congresso vai ser uma reunião desses colonos, que vai ser o conhecido, né, como o primeiro Congresso da Filadélfia. Ele vai acontecer na cidade da Filadélfia. Todas as colônias vão participar, exceto a colônia da Geórgia, que tinha uma relação mais próxima com o rei da Inglaterra. Então, as 12 colônias, né, porque a Geórgia não vai participar, vão participar desse congresso. E nesse congresso, eles vão decidir boicotar os produtos ingleses, boicotar a compra de produtos ingleses, e de fato vai cair muito a venda de produtos ingleses para as colônias, o que a Inglaterra vai sentir. E eles vão escrever um documento com todas as reivindicações que eles tinham para enviar para a Inglaterra, para o governo da Inglaterra. E eles escrevem esse documento e a Inglaterra vai recusar aceitar aqueles pedidos dos colonos. E aí, no ano seguinte, em 1775, esses colonos vão decidir, então, entrar em guerra para fazer a independência, para se tornarem independentes. E aí eles declaram guerra para a Inglaterra. A Inglaterra, é claro, não vai aceitar isso e vai enviar um monte de tropas para as 13 colônias para tentar garantir a posse dessas colônias, porque ter uma colônia é algo muito lucrativo. Então, se as 13 colônias ficassem independentes, a Inglaterra perderia todo o dinheiro dos impostos, todo o favorecimento dos produtos que ela vendia para lá, etc. Então, começa a Guerra de Independência. Essa guerra vai durar 6 anos, até que as tropas inglesas vão ser derrotadas. E aí, durante a guerra, no ano seguinte, em 1776, vai acontecer um segundo congresso na cidade de Filadélfia, em que os colonos vão se reunir e eles vão decidir diversas coisas, inclusive, nesse congresso, eles vão escrever um documento, que vai ser a Declaração de Independência das 13 colônias, a Declaração de Independência. Nessa declaração, eles vão dizer que as 13 colônias são livres, possuem governos autônomos, então que elas não são mais colônias da Inglaterra, e que o governo dessas 13 colônias, cada uma delas seria independente, poderia ter leis independentes uma das outras, mas que os governos, eles deveriam atender às reivindicações e às solicitações do povo, que é uma das ideias iluministas também, a ideia do contrato social do Rousseau. Então, é uma outra influência das ideias iluministas que aparece aí no texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi escrita, esse documento vai ser divulgado, eles vão terminar toda a escrita dele em 4 de julho de 1775, que 4 de julho é a data em que se comemora a independência nos Estados Unidos. Nesse congresso também, eles vão decidir que o George Washington, que era um grande fazendeiro, grande proprietário de escravos, fosse o comandante do exército
dos colonos contra a Inglaterra. Então, né, vocês já devem ter escutado o nome do George Washington. Ele é um dos pais fundadores da nação dos Estados Unidos. Ele sempre aparece em referências em filmes, em discursos políticos, e ele lutou pela independência das 13 colônias contra a Inglaterra. Quem é que vai ajudar na independência, né? Vai entrar aí um elemento que vai ajudar a que os colonos conseguissem vencer essa guerra: a França. A França, como ela tinha diversas divergências com a Inglaterra, inclusive a disputa de áreas de colônias na América, ela vai ajudar os colonos, vai mandar tropas, vai lutar parte ao lado dos colonos contra a Inglaterra nessa guerra. E ela vai ter, então, uma ação que vai ser importante para que os colonos pudessem vencer as tropas inglesas, o que acontece em 1781. Só que a independência, ela só vai ser reconhecida pela Inglaterra 2 anos mais tarde. Então, mesmo com o fim da guerra, a Inglaterra demora 2 anos para reconhecer a independência das 13 colônias. Isso geralmente acontece no caso das colônias que ficam independentes. Nem sempre a metrópole, que é quem é dono da colônia, reconhece a independência imediatamente. Às vezes demora alguns anos, e aí outros países vão reconhecendo primeiro a independência, como foi o caso da França. Então, a França reconhece os Estados Unidos como um país livre e não mais as 13 colônias como pertencentes à Inglaterra, antes da Inglaterra reconhecer isso, ok? O que é importante da gente falar só brevemente nesse vídeo, porque a gente vai retomar no próximo, é que essa declaração da independência e o texto da Declaração da Independência não vai considerar, e esse movimento não vai considerar como cidadãos as mulheres, os escravos e os estrangeiros. E essa vai ser uma questão muito importante, porque a questão dos escravos, como eu já falei no vídeo anterior, ela vai ser uma questão extremamente importante depois da independência, que vai ser um dos fatores da guerra civil que vai acontecer dentro dos Estados Unidos, e a questão da entrada das mulheres como pessoas que poderiam participar ativamente da vida política. Então, mesmo que os colonos estivessem aí levando as ideias iluministas de liberdade, essa liberdade não é para todo mundo. Mesmo que eles estivessem com a ideia da igualdade, a igualdade não é para todo mundo. E essa é uma crítica que a gente muitas vezes faz às ideias iluministas. Essa igualdade nem sempre se estende a todos. Como foi o caso aqui na Revolução Americana, essa liberdade política e a igualdade não vai ser estendida para as mulheres, não vai ser estendida para os escravos e nem para os estrangeiros, o que é muito importante, porque eu falei para vocês que as 13 colônias são formadas por estrangeiros. Então, é muita gente que não vai poder participar da vida política, mesmo que eles continuem com o discurso de que a nação que está sendo criada, esse novo país que está sendo criado, é um país igualitário e todo mundo é livre para agir, para pensar e para ter direitos políticos, o que não é verdade. A gente começa a ver que esse discurso não é verdade logo no início da criação desse país. E a gente vai continuar vendo, porque mesmo depois da abolição da escravidão, em que os escravos vão ganhar sua liberdade, vão ser promulgadas, vão ser feitas leis em vários estados que vão limitar os direitos desses homens e mulheres negros. E aí essas leis vão existir em vários estados até a década de 1960, até pouco tempo atrás, e vão gerar e ocasionar uma série de movimentos sociais para que a população negra pudesse ter os mesmos direitos, né? Isso para falar só da população negra, mas a gente vai voltar nesse assunto no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo que a gente vai falar sobre a Revolução Americana, ok?